Boa noite, turma. Hoje nós estamos na segunda videoconferência da disciplina de Motivação, Produtividade e Formação de Equipes, da turma GC 201A, do curso de Gestão de Pessoas e Coach, que será ministrado pelo professor Edivan Lima. Sempre lembrando que as videoconferências são gravadas e posteriormente disponibilizadas no nosso canal do YouTube, tá bom? Boa aula, obrigada, professor. Olá, turma, boa noite. Obrigado por estarem aqui com a gente. Bom, boa noite. Que já tenham passado lá no material, olhado tudo, feito o trabalho, lido todo o material, estejam cheios de dúvidas. Esse é o meu objetivo. E aí, Paulo, tem alguma dúvida? O que você já viu aí? O que você... Eu vou pegar. Paulo, por favor, dê aí um destaque do que você já leu até agora. Eu tava vendo, o que me chamou mais a atenção foi a parte de motivação, né? Inclusive foi um dos temas do nosso trabalho, né? Então, dúvidas sempre a gente tem, né? Com relação a toda a sistemática, né, de motivação, porque às vezes nem a gente imagina que pelo fato de ser motivação, nem sempre é um fator positivo, né? Então, com base no que a gente pôde verificar no trabalho, assim, esse processo de motivação, ele é um processo assim meio que complexo, né? Porque às vezes você dá muita motivação e você não, a empresa às vezes não tem aquele retorno esperado. Então isso aí tem que fazer um acompanhamento. Então tem uma série de fatores, né? Mas o que me chamou muita atenção foi com relação à motivação mesmo em si, o processo de motivação, né? Porque como a gente eu coloquei alguns pontos lá no trabalho, que a motivação necessariamente ela não precisa ter custo, né? Ela pode ser um processo que não desgaste muito a empresa financeiramente, vai de muito da sistemática do gestor, né? O gestor ele ter essa visão. Isso, justamente, essas ações de engajamento, justamente. Então, acho que isso aí é muito favorável, entendeu? Então, nem toda vez a empresa ela precisa demandar um custo muito alto para que seus funcionários se sintam motivados, né? Mas a questão mesmo do feedback, a questão do acompanhamento, estar de junto da equipe, entendeu? Então, tudo isso são fatores que favorecem a motivação dentro do processo organizacional, né? Então, acho que isso aí é muito importante. Mas assim, um estudo muito interessante, professor, muito assim, você aprende bastante, entendeu? Muito vasto mesmo. Legal, Paulo, obrigado. Fabiola, o que você destaca do que você viu até agora, do que você leu, do que você estudou, dos vídeos, do que está na plataforma lá da disciplina? Fabiola, seu microfone está desligado. Oi. Oi, boa noite. Professor, na realidade é como o Paulo falou, é muita coisa, é bem amplo, muito vasto mesmo, mas a parte da motivação também eu achei bem interessante. A parte da motivação tem várias vertentes, né? Ela puxa para vários lados. Daí só explanando um pouco mais. Ok, Fabiola, obrigado. Thalita, o que você destacaria no que você viu até agora? Aí tem que ligar o microfone, Thalita. Oi, boa noite. Então, deu uma travada aqui na hora que eu estava tentando ativar o microfone. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estamos ouvindo. Então, eu comecei a participar da aula, né, na plataforma da IDAAN. Recentemente, eu não sabia que já estava disponível. E ao decorrer do trabalho, o que eu pude observar é que quando se fala de motivação, a gente um pouco que se desperta, né, para coisas boas que podem motivar a gente a desenvolver dentro do ambiente de trabalho,
a desenvolver nossos colegas de trabalho também. E, no caso, o que eu achei interessante é que nem sempre a motivação ela pode ser aplicada em todas as empresas, porque todas as empresas elas têm a sua cultura diferente umas das outras, éticas diferentes umas das outras. Nos países em si, uma forma de aplicação de motivação é bem diferente umas das outras, porque os funcionários eles são ligados a seu próprio estilo de vida, né? Eles têm um pouco assim, como posso dizer, a motivação ela é bem ampla, né? Então, além de estender entre as culturas das organizações, ainda tem a própria cultura do colaborador. Então, é uma forma de estudar uma estratégia assim para desenvolver a empresa. Legal, obrigado. Conceição. Oi, boa noite. Então, professor, isso que o Paulo falou aí, como eu trabalho na área comercial, eu acho que a motivação na equipe é assim de suma importância, né? O engajamento, como o senhor falou. Eu não quero ser repetitiva aqui, mas assim, toda essa parte da motivação, ela é muito importante, né? O feedback, ele é fundamental. Tem empresa que ela dá feedback, o gestor dá feedback só a cada 6 meses, 1 ano. Eu acho que o feedback poderia ser pelo menos a cada 3 meses, ou seja, trimestral, porque é de suma importância. Como é que eu vou saber se realmente eu estou melhorando na visão externa, na visão do meu gestor, né? Se ele não me passa feedbacks mais precisos, com mais velocidade, assim, mas em prazos menores, né? Em prazos mais curtos. Então, assim, a parte motivacional assim, para mim, é uma das particularidades mais importantes que existem, sinceramente. Legal, obrigado. Professor? Elaine. Professor? Paulo. Fala, Paulo. É só contribuindo, só um ponto de atenção, assim, essa questão do feedback é muito importante. A última empresa que eu trabalhei, eles, isso aí vai de gestor para gestor. Um dos gestores de uma unidade nossa de educação, ele tem essa característica de ser ela ser muito comunicativa com os funcionários. Então, o que acontece? Qual é a prática lá toda semana? A cada segunda e quarta-feira, ela tem a cultura de fazer a reunião que chamam lá de 10 minutos. Ou seja, ela reúne o pessoal, todo o corpo docente e a área técnica, de manhã e à tarde, nos 2 horários, porque são turnos diferentes. Então, nessa reunião, ela passa tudo que veio assim, de determinação da CNI, do processo de educação, a parte educacional, diretrizes de gestão mesmo, ele deixa todos os funcionários a par do que está acontecendo realmente na organização. Então, acho que essa questão do feedback é muito importante, entendeu? Então, é só um ponto para colocar, para ver realmente a gente analisar e verificar que isso aí faz muita diferença, porque os colaboradores faz com que eles se sintam parte daquilo ali, entendeu? Então, poxa, o gestor está participando para mim, o que está acontecendo lá na alta direção, quais as determinações que estão sendo tomadas, o que a gente tem que fazer, qual o caminho que a gente tem que tomar. Então, isso aí é muito importante, tá? É só para a questão de contribuir mesmo. Legal, Paulo, obrigado. Elaine. Conforme o Paulo mesmo estava falando aí, hoje eu tive uma situação, né, referente a isso, né? Nesse momento que nós estamos vivendo aí da pandemia, né, o nosso departamento em si está tendo bastante trabalho, né? Então, hoje eu tive um questionamento de um funcionário que questionou, né, que só faça seu trabalho, tem que fazer certo, tem que fazer correto. Mas, assim, em nenhum momento nas nossas reuniões que nós temos hoje, a gente não recebe do nosso superior, né, lá do nosso superior, um agradecimento, dizendo, olha, eu sei que está tendo muito trabalho, que ocorre os erros, né, mas eu queria agradecer para vocês o momento que vocês estão se empenhando pela empresa. Então, realmente, essa parte do feedback para os funcionários é muito importante, porque eles vão se sentir um pouco mais valorizados, né?
a gente fica assim um pouco triste, porque às vezes a gente só recebe, né, as trancadas, mas cadê o parabéns pelas coisas que você faz, né? É, Então, é uma realidade realmente que acontece. obrigado, Laine. Lubiane, Boa noite, professor. Boa noite, turma. Estão conseguindo me ouvir? sim, estamos vendo. Ah, ok. Vamos. Em relação ao trabalho, né, eu achei, assim como todos já falaram... Oi? Na verdade, é o que você já viu da disciplina lá na Sim, plataforma. Nós temos, uhum, já sim. tem 4 aulas. Então, qual foi o que você destacaria daquilo que você viu? Ah, sim. O trabalho em equipe, né, que ele é muito importante, né, para toda e qualquer empresa, né, até mesmo também para os profissionais, né, porque sem o trabalho em equipe, a gente não, nenhum setor consegue ter um desempenho melhor, né? Tudo tem que ser bem claro, né? Tem que ter aquela confiança mútua um no outro. E a questão da motivação também, né? O qual não só depende, né, das organizações, né? E fazer um investimento, né, mas também do próprio profissional, né? Hoje em dia até os profissionais, né, eles estão à procura, né, daquelas empresas que vão lhe dar mais condição de qualidade de vida, né, flexibilidade, né, em horários e e também, né, os líderes também, eles também agora, né, com essa mudança, eles vão ter que se reinventar, né? Vão ter que se reinventar, né, acompanhar, vão ter que orientar os funcionários, né, a sua equipe, né, a ser mais flexível, né, no caso, né, porque, assim, do jeito que tá indo, né, a tendência é o nível de estresse aumentar mais ainda, né. Então, a gente vai ter que trabalhar muito isso, né, o psicológico, né. Sim, legal, Esse é Lubiane. o que eu, assim, que eu me chamou mais atenção, né, nessa disciplina. Lubiane, obrigado. É Obrigada. o Emerson ou a Sabrina que está aqui junto? Que está o nome dos dois aqui, eu não sei quem é. Não sei se me ouve, Estão professor. ouvindo? É o Emerson, né? Isso. E a Sabrina também, ela está aqui comigo. Ah, tá. Assim, eu achei que o assunto é bem vasto, como todos já falaram. Não menos importante, eu achei que é o momento em que motivar, em que reconhecer, entendeu? Uma boa atividade e as trocas que nós tivemos das ferramentas para isso, né? Feedback é só uma ferramenta, né? Eu mesmo já fiz alguns feedbacks para funcionários e já recebi também alguns feedbacks que usando algum tipo de ferramenta, SCA, que a gente até tem no conteúdo, né? E assim, é bem complicado tanto para o gestor quanto para quem recebe, né? E de que maneira fazer é o muito importante e de que maneira também a gente conduzir essa parte da troca, né? O que a gente entrega no momento que a gente entrega e o que a gente recebe, né? Como a gente deve se motivar e como também motivar o grupo, né? Então eu acho que a parte mais difícil que me chamou mais atenção, até mesmo como gestor, é o momento em que a gente deve fazer e conduzir isso de uma maneira que a gente não olhe para um integrante da equipe e deixe os outros para trás, né? Ou que a gente beneficie um mais do que os outros, mas sim que a gente conduza todos a levar, na verdade, todos a estar alinhado no mesmo propósito, no mesmo foco, enganjado nos mesmos objetivos. Então, eu achei que isso daí é a maior dificuldade
e assim o maior desafio da proposta do assunto que a gente tem lido, né? Legal, Emerson. Obrigado. Márcia. Bem-vinda, Márcia. Seu microfone está desligado. Oi, professor, boa noite. Eu entrei agora, na verdade, entrei e saí porque minha internet está oscilando demais hoje. E acabou que eu não ouvi o pessoal falando, depois caiu de novo e eu não sei exatamente qual foi a pergunta que o senhor fez. A pergunta é, Márcia, olhando o que você estudou, ou seja, todo o material que já foi passado na disciplina, o que você destacaria? Ah, tá. Hoje, inclusive, eu estava vendo sobre equipes e, na verdade, até lendo entre equipes e grupos e a diferença, acabei fazendo uma relação com a empresa que eu estou hoje, trabalhando, que quando eu iniciei lá, na verdade, nós tínhamos uma gestora aí, que era um grupo, não uma equipe, depois dessa gestora passou a ser equipe mesmo, a questão de sinergia, e ela trouxe algumas motivações, ela é uma gestora que uma das formações dela é gestão por competências, e ela diz que ela consegue ver a competência de cada um, e ela foi trabalhando isso, vendo um pouco essa questão de equipes, vi a questão das motivações que na verdade o funcionário se motiva, mas que o gestor também ajuda um pouco nessa questão, que dinheiro nem sempre é o principal motivador, que tem outras coisas como desempenho e algumas coisas que a empresa pode fazer para te ajudar a motivar, mas na verdade, se a motivação não partir da gente mesmo, né, do próprio colaborador, acaba que não importa o que a empresa te dê, ou os benefícios, ou então até mesmo aquelas questões de frente, que seja no fim do mês, algumas metas que a gente possa alcançar, ganhar um valor maior, que nós chamamos lá de produtividade, se você não tiver mesmo motivado. Eu penso assim, a questão mesmo como equipe, que hoje eu tenho uma visão bem diferenciada, é que todo mundo se ajuda, não importa a função que eu desempenhe, a gente sempre procura ajudar um ao outro para chegar no objetivo comum. A gente tem hoje a questão de que todo mundo tem que saber o que o outro faz, para que alguma coisa, por exemplo, nós passamos pela pandemia, ninguém imaginou que isso ia acontecer, e como eu disse na aula anterior, eu fui a única pessoa que ficou trabalhando, o restante todo foi suspenso, e aí se nós não tivéssemos essa questão de que cada um tem que saber o serviço do outro, seria para dar continuidade hoje no processo, né, de trabalho. Enfim, é isso. Legal. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre grupos, equipes, né, formação de grupos, educação de equipes. E vou começar o seguinte. Eu acabei de colocar aqui no chat, e vou compartilhar na tela, um link para esse site aqui. E aí, você pode clicar nesse link ou entrar no site, como está aqui em cima, www.mentir.com, usar esse código 826823, ou clicar no link direto e responder essa pergunta. Por que as pessoas formam grupos? Por que as pessoas trabalham em grupo? Tem 3 respostas que você pode dar lá. Você pode preencher 3 respostas. Então, entrem lá, por favor, e façam isso agora, que vai aparecer aqui na minha tela à medida que vocês forem respondendo. Acharam o link aí na chat?
Alguém está com alguma dificuldade aí de entrar, de acessar? Ou dificuldade de responder? Ou já apareceu algum? Quatro pessoas. De pensamento, ver resultados. Vamos ficar sozinho. Enganjar em propósito. Alcançar metas. Compartilhar ideias. Socializar afinidades. Legal, temos uma boa nuvem. Interesse comum, engajar, dividir, confianças. Legal. E aí, o que vocês estão achando dessas respostas aí? Tá
Thalita, o que você achou dessas respostas? Elas estão interligadas, né? Eu vejo dessa forma que quando a gente... Por que as pessoas formam grupos? Na minha visão, é para obter resultados melhores, porque às vezes tem atividades que o colaborador acaba tendo dúvida e ele busca ajuda ou num colega de trabalho ou num supervisor para ter um direcionamento, ou por afinidade, ou por companheirismo. Eu vejo dessa forma. Então, tudo que está aqui dentro, né? Acho que está tudo consolidado, né, professor? Aí. Isso. Vamos ver se eu vou levantar mais alguns pontos que talvez não tenham aparecido aqui, que também vai ao encontro disso que esse acabaram de colocar. Então, deixa eu só dividir novamente minha tela. Agora com uma nova tela. Então, por que as pessoas formam grupos? Então, uma necessidade que se tem é a necessidade de segurança. Certo. Fabíola, o que seria essa necessidade de segurança, na sua opinião? Que leva a pessoa a entrar para um grupo? Ou trabalhar em grupo? Desculpa, professor, não entendi, está um pouco baixo. Desculpa, é que meu microfone aqui não está perto, tá? Já peguei aqui de novo. Então, Fabíola, eu coloquei aqui que uma necessidade que o pessoal tem para trabalhar em grupo é a necessidade de segurança. Por que isso? O que você acha que seria um exemplo dessa necessidade de segurança que leva a pessoa a formar grupo? Professor, segurança. Assim, posso estar errada, mas assim, é minha opinião, professor. Não sei se está certo, né? Mas, assim, como vivemos em sociedade, muitas coisas nós temos que fazer em dupla, em grupo, não dá para se fazer sozinho. Então, eu creio que seja uma forma de assegurar que você consiga fazer certas coisas. Não sei, professor, para falar a verdade. Legal. Não, o que eu te pensar é o seguinte, vamos pensar vocês quando eram criança, né? Ei, vai lá pedir da mamãe. Não, vai tu, vai tu. O que acontecia? Se juntava todos para pedir juntos. A união faz a força. Exatamente, a união faz a força, então gera essa sensação de segurança. É só olhar, porque, por exemplo, porque as pessoas se juntam no sindicato. Porque ela sozinha não consegue ter força ou ter coragem para fazer aquela reivindicação. Mas quando está com um grupo, quando está com o pessoal do sindicato, aquilo dá uma sensação de segurança para ela. Certo. Outro também é o status. A pessoa forma um grupo por causa de status. Márcia, o que você acha sobre isso? É verdade, professor. Tem pessoas que se juntam a certos grupos para ter um status. Dá um exemplo aí. É nisso que eu estou pensando agora, tipo, aqueles grupos de... Eu não sei definir sem ter que, sei lá, usar alguma palavra chula. Mas aqueles grupinhos de pessoas que têm um poder aquisitivo um pouquinho maior, eu não sei dizer. Mas, enfim, geralmente algumas pessoas, eu quero fazer parte daquele grupo porque ele tem poder, porque ele é conhecido e reconhecido em vários lugares. Enfim. É isso mesmo. Isso. Por influência, né? Que busca uma influência, exatamente isso. Olha, eu faço parte do Rotary, do Lions, daquele tipo de coisa lá. E muitas vezes até o cara faz parte, por exemplo, do grupo da igreja, na igreja dele lá. Eu faço parte dos ministros, não sei de quê. Por quê? Porque aquilo ali dá um status para ele. De modo que fé dá status. Então tem gente que faz isso. Outro ponto, a necessidade de autoestima. No Biane, acho que não se perguntou para ti ainda não, né? O que seria? O que é essa necessidade de autoestima que leva a pessoa a trabalhar em grupo? É assim, né?
no meu ponto de vista, seria quando você está trabalhando em grupo, né? E você, em algum momento, você está se sentindo desmotivado, aí aquele teu colega vai e te levanta, né? Não, vai te dar alguma palavra amiga, algum apoio, alguma direção, aí você se sente, aí a sua autoestima sobe, né? Ou então te faz algum elogio, né? É isso que é na minha opinião, entendeu? É isso mesmo, faz sentido isso. Muito bom, obrigado. Obrigada, professor. Sabrina, cidade de associação. O que você acha? O que seria isso? Oi, boa noite. Boa noite. Quando a gente fala, acredito que juntando todos, a gente sempre se associa às pessoas que têm as mesmas opiniões que a gente e algumas vezes na verdade, a gente associa a todos, né? Mas a gente tende a ficar mais propenso ao grupo das pessoas que a gente formam a mesma opinião que a gente. Acredito que seja isso. Isso está ligado com associação, está ligado também com segurança, né? De você ter sempre aquelas pessoas. Muito bem, isso mesmo. Acontece isso, né? De você de compartilhar com seus iguais. Obrigado. Paulo, sobre necessidade de poder. Eu acho que aí, professor, é aquilo que a gente volta ali para a questão colocou do status, né? Que o status, às vezes, ele cria um certo poder nas pessoas, né? Então, agora tem pessoas que sabem olhar tirar o que é bom disso aí e o que não é, entendeu? Então, acho que vai muito para esse lado. Acho que o poder colocar dentro do grupo, geralmente tem pessoas que não sabem lidar com isso, né? Então, são pessoas um pouco mais arrogantes, pessoas que não sabem ouvir, acham que só aquilo ali a opinião dele é o que prevalece, entendeu? Então, acho que isso aí, pelo fato de ter uma certa autonomia ali dentro daquele grupo, ele se vê no direito de ter o poder de decidir, o poder único de fazer as coisas, entendeu? Decidir por ele próprio, sem assim... exercer o poder, né? Exercer o poder, justamente. Ele não aceita a opinião de ninguém. É aquilo ali o que ele colocou e pronto. Então, para ele, o poder é supremo, né? Só complementando o que o Paulo falou. Muito obrigado, Paulo. Tem uma história, não. O Domenico De Masi, que é um sociólogo italiano, que ele fala sobre o ócio criativo. Ele defende isso, que as pessoas, muitas vezes, muito ocupadas, não criam nada. As pessoas que têm criatividade têm que ter ócio, têm que ficar tempo sem fazer nada. Ele fala o seguinte: existem pessoas que, porque o cara passa mais tempo, fica depois do expediente na empresa. Então ele diz, olha, esse cara geralmente que fica depois do expediente da empresa é porque na empresa ele exerce um poder que em casa ele não tem. Então, como ele tem necessidade de exercer esse poder, ele fica mais tempo e ainda fica lá mais tempo e ficam aqueles... Porque toda vez que ele fica aquela meia dúzia que acompanha ele e fica até mais tarde também, somente fingindo que trabalha, mas fazendo companhia a esse chefe. Sente poderoso assim. Tanto que quando ele sai da empresa, no minuto todo mundo já saiu também atrás. E ele diz o seguinte: esse cara ele faz isso porque, como ele tem esse poder na empresa, e em casa ele não tem. Aí quando o médico fala, inclusive na casa dele, até os filhos se parecem mais com o leiteiro, com o padeiro, do que com ele. Isso é o sociólogo falando, né? E aí, Conceição, a questão do alcance de metas, o que seria isso? Nossa, é fundamental o grupo, ele está dentro realmente desse ícone aí, né, professor? Desse item, alcance de metas. Porque, assim, imagina uma organização, sei lá, com 1000 funcionários, e, de repente, ela faz um planejamento de metas para esses funcionários, para a empresa, né? A diretoria faz para a empresa e ela distribui para esses funcionários.
como que a empresa, o grupo organizacional, como é que ele conseguiria atingir? Como é que uma pessoa, né, também consegue atingir um bom resultado se não ter outras para estar dentro desse ciclo, para estar ajudando? Não tem como bater uma meta, alcançar uma meta sem a ajuda de outras pessoas. Não, não tem. Sempre uma puxa a outra. É um elo, né? Como se fosse um elo, como se tivesse realmente uma ajudando a outra, porque o grupo ele é justamente para dar força, para dar vida, Na né? E verdade, é isso. alcançar as metas. Legal. Tem um ponto aí seguinte, se existe uma meta que eu consigo alcançar trabalhando sozinho, eu não vou me associar ninguém, eu vou fazer. Porém, como você não colocou, na maioria dos casos, realmente, a gente precisa de ajuda de outras pessoas para alcançar essas metas. Sim, Certo? sim. Tirando as metas individuais, né? Claro que cada um tem sua meta Até mesmo, individual, mas assim, o algumas grupo... vezes, a minha meta individual, desculpa, não sei se não te cortar, né? Não, Ela tranquilo. depende de outra pessoa também, né? Isso. Porque, por exemplo, eu tenho uma meta, sei lá, de estudar. Eu preciso fazer uma certificação. Cara, se eu não tiver as pessoas do site lá, por exemplo, da Ambima, que me ajudem, como é que eu vou fazer a prova? Como é que eu vou fazer a inscrição, pagar o boleto? Então, assim, eu preciso de várias pessoas que estão por trás de sistemas ou de sites, né? Que fizeram aquela ferramenta para eu trabalhar. Então, assim, querendo ou não, parcialmente eu tenho ajuda de grupo ali, de pessoas que me ajudaram a chegar no meu objetivo. Legal. Ok. Bom. E agora eu vou colocar para vocês. Deixa eu só ver de novo aqui. Uma coisa que a gente chama dos estágios de desenvolvimento do grupo. Certo? Como é que se desenvolve um grupo? Então, ó, vamos pensar. Muitas vezes a gente está lá na empresa trabalhando, aí surge um projeto. Vamos instalar um novo ERP. Ou vamos mudar a planta da fábrica, vamos instalar um novo produto. Então eles pegam e juntam uma pessoa, junto o pessoal para fazer aquilo. Então, ó, a gente defende os estágios de Tuckman, que ele fala o seguinte: são 5 estágios. O primeiro estágio é o pré-estágio 1. O que é o pré-estágio? Tá vendo como é que é o símbolo ali? É cada um por si, ou seja, as pessoas estão trabalhando, certo? Por exemplo, quando a gente passa um trabalho de equipe para vocês. Então, cada um estava no seu dia a dia, cada um estava lá. Olhem bem, eu passei um trabalho de equipe, não foi isso? Fazerem. Forma equipe de três pessoas. Então, vocês estavam, antes de eu dizer formar a equipe, vocês estavam nesse pré-estágio 1. Cada um estava cuidando do seu. Aí, a gente vai para o estágio 1, que é quando se começa um grupo, que é a edição de formação. Certo? A formação, ou seja, vamos lá, você pegou, olha, você recebeu um e-mail, Emerson, você chegou, recebeu um e-mail lá, olha, Emerson, você vai fazer parte do grupo que vai implantar a nova política de cargos salários da empresa. A reunião inicial será às 9 horas da manhã na sala 5, amanhã. Aí tu chega lá, Emerson, na sala 5, no dia marcado. O que tu está se perguntando nessa hora? O que tu se pergunta? Bom, eu ia me perguntar do que se tratava, né? E por que eu estava inserido nesse grupo. Exatamente. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? É isso mesmo. Ou seja, Exato. É a fase de incerteza que a gente chama. O que é incerteza? Realmente, o que eu estou fazendo aqui nesse grupo? Certo? E isso aí também acontece, por exemplo, quando você entra numa empresa nova. Você entra ou transferido de um setor para o outro. Caramba, o que eu estou fazendo nesse setor aqui? O que é isso? O que estão fazendo? Como é que funciona? Bom, e aí passa essa etapa, as pessoas começam a se juntar, a trabalhar nesse grupo, e aí as coisas pioram. Vai para o estágio 2, a tormenta. O que seria essa tormenta, na sua opinião, Elaine? Estágio de tormenta
Eu acho que seria o momento onde cada um estaria vendo as suas opiniões, né? É na hora que começa o envolvimento entre as pessoas, né? Para saber a opinião de cada um. Eu Isso entendo mesmo. dessa maneira. Isso mesmo, que vai gerar o quê? Os conflitos. Conflitos, exatamente, né? Você começa a dar sua opinião, a sua forma de trabalhar, que não bate com a do outro, e aí geram conflitos, certo? Isso é normal acontecer, porque as pessoas estão se conhecendo. Nessa hora também da tormenta, muitas vezes não se reconhece a autoridade do líder. Por que esse cara está mandando na gente? O que ele é melhor do que eu? Por que ele está aí? Por que ele está dizendo isso? Tudo isso é coisa que acontece. Esse é o segundo estágio do grupo. E aí ele passa, então, depois disso, para o terceiro estágio, que a gente chama de normatização. Márcia, o que seria, na sua opinião, essa normatização? Seria quando o grupo já, digamos assim, já começa a se entender, já tem uma certa coesão, quando já chega no nível de mais já passou da tormenta, já houve os conflitos, tudo já foi resolvido, aí começa a ser um grupo mais coeso. Eu penso. Exatamente, muito obrigado. É isso, é quando começa a estabelecer o que? Os papéis, as responsabilidades. É quando surgem, por exemplo, as regras explícitas e implícitas, os acordos tácitos. O que é um acordo tácito dentro de um grupo? Na sua opinião, Thalita? Então, os acordos tácitos, na minha opinião, são acordos que são formados entre conversas, entre opiniões, entre o grupo, aí onde eles começam a perceber até onde tem o limite, até onde pode conversar ou fazer as atividades. Acredito que seja dessa forma. É isso mesmo, obrigado. É isso mesmo. Isso são os acordos tácitos, parece, né? Aquele negócio, né? Quem é que chega mais depois, chega atrasado, como é que você cobra o cara, como cada um trabalha. Então, tudo vai se formando na proximidade. E que leva ao próximo estágio, que é o estágio 4. Finalmente, a equipe chega com o desempenho. O que caracterizaria esse estágio, Márcia, na sua opinião? A opinião é quando o grupo se aceita, é quando ele se torna já um grupo funcional, ele de fato já consegue realizar enfim, o objetivo para alcançar a meta para o qual foi formado o grupo. Imagina. Legal, é isso mesmo. Ele começa a funcionar realmente. Então, isso são, esses 4 estágios são os estágios normais. 1, 2, 3, 4. Existem grupos, por exemplo, em projetos, que aparece o 5º estágio, que é a interrupção. Então, no projeto, certo? Quando esse projeto acaba, a interrupção e vai cada um para o seu lado, né? Quando chega a conclusão, por exemplo, do projeto. Então, acontece isso. Aí uma pergunta. Deixa eu ver aqui para quem vou fazer a pergunta. Emerson, olha só, o grupo já está lá no estágio 5, estágio 4, desempenhando muito bem, fantástico, funcionando. Aí sai uma pessoa da equipe, do grupo, sai uma pessoa. Por onde é que ele volta, na sua opinião, Emerson? Bom, eu não entendi muito bem, professor, mas o senhor perguntou se uma pessoa sai da reunião, quando é que ele sai volta? do grupo. O grupo já está rodando, o grupo já passou pelo estágio de formação, tormenta, pela normatização e agora está no desempenho, está performando, está fazendo tudo legal, está funcionando bem. E aí sai uma pessoa. Onde é que ele volta? Ele continua no mesmo desempenho ou ele volta? Quando você acha que ele volta? Você continua Bom, ou assim, continua da mesma forma? se ele sai do grupo, o que eu pensaria era em redistribuir com as pessoas que estivessem lá, né? Até, se fosse algo sazonal, até o momento dele voltar, né?
ou então assumiria o papel dele, se no caso fosse líder do grupo, assumiria o papel dele até ele retornar, né? Se não fosse sazonal, dividiria as atividades com os demais, né, para que a gente conseguisse absorver, ou se ele, no caso, ainda tivesse a disponibilidade para querer retornar para o grupo, a gente aceitaria e ele voltaria a desempenhar as mesmas atividades, para não ficar pesado para nenhum integrante da equipe. Ou seja, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas aqui perto de casa está uma barulheira de fogos. Dá para ouvir um pouquinho. Isso Lá no fundo. é típico de comemoração de traficante, né? Infelizmente virou isso. Um foguetário forte. Então, colocando em cima do que o Emerson está colocando, ou seja, se o grupo está, quando sai alguém, ele volta para o estágio de formação. Certo? Por quê? Por que você acha que volta para a formação, Thalita? Então, eu pensei nisso, se saísse algum integrante, né? Aí volta, no caso, iria para o estágio. Eu estava entre formação ou tormenta, porque iam começar a se perguntar por que saiu, quem queria assumir a posição da pessoa que saiu, ia ter a distribuição das atividades novamente, a adaptação novamente, e aí depois o desempenho. Eu acredito que seria dessa forma. Exatamente, é isso mesmo, é isso, ou seja, é isso que o Emerson colocou. Então, o que é importante a gente saber disso. Certo? Do professor. Fala, Paulo. Eu também pensei como a Thalita, para mim ia haver uma ruptura aí, entendeu? Então ia passar para o estágio lá de formação novamente, né? Isso que o Emerson colocou. Às vezes, por exemplo, a pessoa que saiu talvez fosse uma pessoa também determinante no grupo, então aí era vários, talvez até passasse para um próximo estágio, de repente haveria conflito aí, então não sei, pode ser, é o meu pensamento, entendeu? Mas de início eu achei que realmente haveria uma ruptura aí e teria que iniciar tudo de novo, aquilo que o Emerson colocou, entendeu? É isso mesmo, sempre que acontece uma mudança no grupo, desse jeito aí, ele volta para a formação. Quando entra, quando sai, ou quando entra alguém também. Certo? Por quê? Sabe aquela pessoa? Caramba, agora nós éramos 5, agora somos 4. Quem vai pegar o trabalho dele? E a tormenta, né? Eu não quero, tu pega aquilo, faz aquilo, até que arruma o negócio, volta a normatizar, criam-se as novas regras, e ele entra novamente em taxa de desempenho. Aí colocando a situação que o Emerson colocou, o cara saiu, a equipe começou a entrar em performance novamente, alto desempenho, aí o cara volta. Ou seja, ele não estava mais fazendo falta, provavelmente. Ou a turma já estava conseguindo dar seu jeito. Então, ao ele voltar, não volta no desempenho, volta novamente para a formação. Certo? Quais são porque, por exemplo, de repente tinha uma atividade que ele fazia, que agora eu estou fazendo, e eu não quero largar a mão nessa atividade, eu gosto de fazê-la. Pode gerar até um conflito, né? Exatamente. Ou um comodismo. Então pode voltar para a formação, a tormenta novamente, ou seja, o que ele vai fazer agora que eu vou fazer? A nova redistribuição de tarefas, uma nova normatização, até chegar novamente no desempenho. Por que isso é importante, gente? Nós temos que olhar o tempo todo isso. Certo? Então, a gente nunca pode esquecer isso. E esse é o papel como líder, esses estágios sempre vão acontecer. O que muda é a velocidade com que a equipe sai da formação ao desempenho. Isso é a atuação da liderança. Para quê? Para estabelecer os papéis novos, para eliminar os conflitos e endereçar os conflitos, certo? Que surgem disso aí e levar novamente ao novo desempenho. Então, isso é uma coisa importante. Certo? Alguma pergunta sobre esse modelo aqui dos 5 estágios? Faz sentido para vocês? Faz bastante, assim. Por exemplo, onde eu atuo, né, onde eu estou trabalhando, é um pouco rotativo, né? Então, eu acabo observando esses detalhes, é bem familiar. Jóia. Bom, e aí, eu vou passar para vocês agora um outro link,
seguinte. Eu quero... Estou colocando agora aqui o link para o mural. Esse link aí, o que acontece? Vocês vão entrar nesse link, acho que tem que fazer um cadastro, colocar o e-mail de vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Aqui você vem aqui, ó, quando você entrar, você vai vir aqui, pega um stick note, puxa para cá, pode aumentar, dar um zoom, e você vai colocar aqui quais são as características do grupo e quais são as características de uma equipe. Então você pega, se for possível, cada um pega uma cor diferente. Ah, o cara pegou minha cor, estou fazendo a mesma cor, se eu venho aqui e mudo a cor. Posso escolher uma cor aqui. Então entra aqui, aí você escreve aqui para mim. Grupo é tudo igual. Escreve o que você quiser. Ó. Aí depois você vem, puxa outro sticker desse. A equipe para mim é tudo diferente. Professor, como é que eu faço isso para interagir aí? Clica no link que está no chat. Pois é, mas aí aparece para mim uma tela, quando eu clico no chat. Deixa eu ver se ele manda alguma coisa. Mandou aí? Alguém viu? Eu mandei um oi. Tá tudo diferente assim aqui. Não, você mandou diferente aonde? Você tem um link no chat que vai entrar nesse site aqui, mural. Espera aí, deixa eu tentar de novo. Ele vai abrir o Chrome, o Internet Explorer, vai abrir o seu Esse navegador. mente.com, é? Não, é outro site. É o de baixo. De baixo. Você clicou nele e ele vai abrir um site, que é o mural. Ele não aparece nem selecionado para mim. A Thalita já entrou aqui. Tentem entrar com a conta do Gmail de vocês ou do Google. Foi assim que eu consegui. Ele já direcionou para essa página. Entra com o Gmail. Ele pede, é mais fácil entrar com o Gmail. É isso. Pois é, o meu eu tô clicando, mas ele não aparece nenhuma setinha, tipo assim, aquela mãozinha ou o próprio mouse. Você tá onde? Não aparece a mãozinha, sabe? Quando tu clica. Você tá usando telefone ou tá usando computador? Computador. Então devia aparecer o mouse aí no link para você. A mãozinha, quando é pra gente clicar, aparece só nesse... Você só copia, no seu nome. Não, você vai lá no link que eu coloquei lá, você seleciona ele todo, aí copia e cola no Chrome. Pois é, mas ele não deixa eu fazer nada, professor. Não tem nada ativado aqui para eu selecionar, entendeu? O mouse não seleciona. Estranho. Ó. O meu aqui, professor, eu só não consigo inserir o texto. Clica 2 vezes em cima, pega coisa, clica 2 vezes em cima dele e pode escrever. Ah, tá. Ó, eu não consigo selecionar nem com o mouse aqui. Nem com nada aqui, ó. Ele não vai. Deixa eu só sair daqui para poder olhar, senão... Então copia o texto e cola na tua barra de navegação do Internet Explorer que tu vai conseguir. Pois é, baby, mas ele não ativa nem para eu selecionar. Ele fica tipo um L maiúsculo, o mouse, entendeu? A mãozinha, quando é para te selecionar, aparece só no nome do professor aqui. Mas o //app aqui, ou no de baixo, ele não vai. Ó, ele não deixa eu selecionar. Eu te mandei agora um outro link aí no teu... No mural novamente aí para ti, Tá a mesma coisa. Chat. Tá a mesma coisa, professor. A mãozinha para selecionar, só seleciona o seu nome, mas o HTTP, S, 2 pontos... Mandei o link no nosso grupo aí Não deixa eu selecionar, deixa eu olhar. Do curso, eu mandei o link no grupo do curso. WhatsApp também, pode ser por lá, vai lá, Elaine. Ai, deixa eu ver se eu consigo, então, por aqui. Pelo WhatsApp. Mas aí eu vou conseguir mexer aí, professor? Vai, consegue. Tá abrindo aqui. Consegue, do mesmo jeito.
Conseguiram escrever aí? Isso. Não conseguimos escrever. Você pode aproximar, pode afastar, pode colocar qualquer tamanho aí. Só. Aqui a tela ficou branca. Mas é isso mesmo, a tela é branca. Você puxa o mouse ou afasta. O teu mouse tem aquela bolinha no meio? Não, mas eu estou no celular agora, professor. Ah. Então tu pega 2 dedos e aumenta e diminui. Vou tentar aqui. Apareceu aí que eu entrei? Cadê? Quem está aqui? Thalita, Lubiane, Paulo Sérgio, Márcia. Mural. Já entrou? Sabrina. Meu Deus, vai acabar a aula e não entro. Ai. Calma, que é assim mesmo. Emerson entrou. Pessoas com objetivos e metas. E aí, Conceição, conseguiu? Professor, nada. Como assim nada? Me explica aqui nada. Nada, olha, eu entrei aqui no mural, coloquei meu e-mail, Isso. aí entrei, aí a tela fica branca, mas não tem nenhuma opção para eu escrever nada. Ó, vou entrar de novo. Eu acho que tu clicou em criar um novo mural. Oh, não sei. Ah, meu pai. Ixi, tá pedindo para redefinir minha senha aqui no Microsoft. Microsoft. Aí é outra coisa já. Meu Deus do céu, professor. Peraí. Peraí que eu sei a senha. O meu apareceu aí, professor. Está aparecendo aqui. O que vocês estão fazendo está aparecendo aqui. Vocês não estão vendo, não? Pois é. Clicou 2 vezes em cima do símbolo, ele vai. Você pode escrever em cima já. Assim, mas você clica 2 vezes e escreve. E aí, Conceição? Nada, professor. Acho que é minha internet, sabia? Oh, professor, eu consigo entrar, mas não consigo escrever nada. Não me aparece essa barrinha lateral. Só aparece essa. É a Márcia. Só aparece para sair. Não aparece esses ícones, esses outros ícones. Não sei se é porque eu estou no celular. Pois é, no celular ele se comporta diferente. Tu tem que bater em cima do mural e aí ele vai abrir para ti. Pois é, quando a gente vai entrar, eu saí e entrei de novo. Olha, mural. Aí tu coloca o teu e-mail, tá? Vou colocar meu e-mail aqui. Eu vou entrar também pelo meu celular aqui também, para juntar com vocês. Já nos mostra como é que faz. Eu já estou vendo aqui direto. Certo. Ó, ele paralisou aqui numa tela. Isso são fogos? São fogos. Aqui em casa mais não, já é de você. Eu consigo ver o que todo mundo está fazendo. O negócio. É a facção, professor. Né? Deu uma coisa aqui.
Ai. Meu Deus, como é que não vai isso? Calma, eu vou te dizer o que está acontecendo. Na verdade, você vai ter que... Porque acontece? No telefone, ele pede para instalar o app. Aí tu vai... Tu está usando o Chrome? Está usando o Chrome? Você entra no link... Professor, quando eu entro no link aqui do Não, WhatsApp, que o colega mandou, aí ele vai direto para o link. o mural. Aí você vai pegar, apertar naqueles 3 pontinhos que tem ao lado da barra de endereço. Você pode virar o telefone. Aí você aperta aqueles 3 pontinhos e seleciona a versão para computador. Que aí você vai poder ajustar ele como se fosse no computador e vai fazer tudinho. Estou fazendo aqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar uma etiqueta amarela. Ele é mais difícil. Ele é verdade, para usar no celular, tem que baixar o app. Mas aqui dá para fazer isso se você colocar no modo computador. Ou, se vocês quiserem falar, eu escrevo aqui para vocês também. Ai, professor, acho melhor que a gente ganha tempo, porque eu ainda não consegui. Tá, então me diz aí, Conceição. Então fale aí. Vamos lá, Conceição. O que você colocaria como grupo aqui? Grupo? Sei lá, uma reunião de pessoas com objetivo comum. Ah, mas já está aí, né? Acabei de ver. Reunião de pessoas... Para um objetivo comum. Objetivo não, comum? E os colegas já colocaram isso também aí, ó. Tudo bem. Mas é isso. E equipe? A equipe A equipe ela é diferente, ela é mais uniforme. A equipe é mais engajamento para um excelente resultado. Engajamento para um excelente resultado. Excelente resultado. Tá. Então, na verdade, para funcionar o mural com vocês, teria que ter baixado o aplicativo. E você, Márcia? Eu colocaria a mesma coisa, que o grupo é uma reunião de pessoas que, na verdade, elas se juntam para realizar alguma coisa naquele momento. Se juntam para realizar Visando a realização de um objetivo. alguma coisa naquele momento. Naquele momento. E equipe? A equipe, eu já penso que é uma junção de pessoas que elas se unem num objetivo, então num esforço coordenado. Todo mundo trabalha junto, um ajuda o outro. Ok, vamos lá então. O que nós temos aqui? Estão vendo aí? É assim, gente. Vamos olhar. Bom, aí já temos uma coisa aqui que vamos discutir. Aqui tem, olha só, reunião de pessoas com objetivos distintos. É o meu, professor. Botei. Isso. Tá, só estou chamando aqui os outros aqui. E aqui tem reunião de pessoas com objetivo comum. São duas coisas congruentes. Uma rejeita a outra. Quem está certo, na opinião de vocês? Objetivo distinto, objetivo comum? Ou me esclareçam por que vocês colocaram isso aqui. Professor, é a Ceissa. Assim, eu coloquei reunião de pessoas para um objetivo comum, porque assim, se eu estou dentro de um grupo, esse grupo, ele está ali relacionando algum objetivo em comum, que todos se juntaram para... Ai, meu Deus, fugiu a palavra.
se juntavam para realizar algum objetivo. Então, se todos Realizar uma determinada estão ali para realizar um objetivo comum, realmente. Uma determinada tarefa, uma determinada função. Ou um alinhamento em reunião de trabalho, sei lá, agora vamos entender. para algum Legal. objetivo Paulo, comum. Você colocou objetivo distinto, foi isso? Eu coloquei. É porque, para mim, quando se fala em grupo, no geral, para mim, dentro do grupo tem várias pessoas com pensamento diferente. Ainda não tem uma meta, não tem nada estabelecido ainda, entendeu? Então, eu acho que no momento que se reúne um grupo ali, as pessoas, no geral, elas estão com várias vertentes de pensamento, entendeu? Então, não tem nada definido ainda. Então, simplesmente estão reunidos ali para que seja definido alguma estratégia, alguma meta para que eles possam realmente, a partir daí, alcançar os objetivos que aqui vai ser proposto, entendeu? Eu entendi dessa forma. Bom, professor, não consegui Mas assim, colocar meu post-it, mas eu acho que um grupo, ele não tem muito objetivo, entendeu? Ele é mais um aglomerado de pessoas que podem se reunir para conversar, pode se reunir, ele não tem uma periodicidade, não tem algo obrigatório, é mais algo em aberto. Agora já uma equipe não, uma equipe eu vejo que ela tem objetivos em comuns, tem metas, tem afinidades em relação a pensamentos e busca um algo, entendeu? Em comum. Já o grupo não. Isso, legal. Vamos olhar nisso aí. Ok, vamos já chegar nesse ponto aí. Obrigado, Emerson, né? Aí tem aqui, junção de pessoas com pessoas com propósito comum, que são uma meta. O que muito diferencia o grupo de uma equipe? A gente vai ver já sobre isso. Mas vamos pensar o seguinte, por exemplo, reunião de condomínio. Aqueles condôminos que estão naquela reunião, eles são um grupo ou são uma equipe? Acho que são um grupo, né, professor? De moradores, de condôminos. Por que eles são um grupo? Porque eles se reuniram para discutir um objetivo em comum. Todos eles têm o mesmo interesse? Sim. Talvez interesse sim, professor, mas no momento, por exemplo, uma reunião dessa de condomínio, cada qual pode pensar de uma forma, entendeu? Tem uns que aceitam o que está sendo proposto, outros não, então vai haver conflito de divergências aí. Porque assim, por exemplo, como o senhor falou aí, em uma reunião de condomínio, é passada a ata do que se vai se discutir. Então, assim, todos sabem por que estão ali. Porque foi passada a ata, o motivo da discussão. Só que todos têm pensamentos diferentes, óbvio, né? Mas, assim, todos sabem que a ata é para aumentar a taxa do condomínio, por exemplo. Todos sabem por que estão ali. Porque a ata do condomínio vai ser aumentada. Aí todos precisam concordar ou não. Aí vem os conflitos, né? Eu entendo dessa forma. Isso. Vamos pegar a questão do condomínio. Olha só. Todo mundo está lá para, vamos dizer assim, para cuidar do condomínio. Mas se eu moro perto do salão de festas, eu quero que as festas acabem 9h30. Se eu moro longe e gosto de fazer festa, eu quero que as festas do salão acabem meia-noite. Ou seja, cada um se junta no grupo, mas cada um está defendendo o quê? Seu próprio interesse. Seu próprio interesse. Isso. E isso não acontece na empresa também? Muitas vezes você está lá com um grupo de trabalho, pessoas que estão trabalhando juntas, mas cada um só está vendo o quê? Seu lado. O seu lado. Isso. E muitas vezes chega até mesmo a ser antiético derrubar um para conseguir o que ele quer, né? Sim. Aí, aqui colocaram foco nas tarefas e foco nas metas. Quem foi que colocou isso? Foi eu. Explique para a gente aí, por favor. Como até o Paulo estava explicando, né? Para mim, um grupo são pessoas que estão ali reunidas, talvez com pensamentos diferentes, só estão reunidos ali para conversar sobre coisas aleatórias. E já na equipe eu coloquei foco nas metas porque já se torna
um grupo, uma equipe de pessoas mais sérias, com objetivos de que eles vão se reunir, vão vestir a camisa da empresa, vão tentar resolver o problema ou qualquer outro assunto relacionado a determinado assunto. Então, a equipe, ele se volta a metas, objetivos, eu acredito que é uma coisa mais séria, mais engajamento. Legal. É isso mesmo, gente. Ou seja, a gente consegue ver claramente a diferença entre grupo e equipe. Confere? Sim. Legal. Sim, professor. Sim, sim, verdade. Então, deixa eu só voltar então, agora aqui, só sintetizando o que está discutindo aqui. A gente discutiu. Aqui. Compartilhar novamente minha tela. Olha aí, ó. Você faz parte de um grupo ou de uma equipe? O que as duas bolas representam aí? Dispersão e a junção, né? Exatamente. Olha só. Então, ó, se a gente é o que diferencia um grupo de uma equipe. Por exemplo, objetivo. Muitas vezes o objetivo no grupo é compartilhar informações. Vivendo condomínio é isso. É compartilhar informação. Já na minha equipe, o que busca sempre é o desempenho coletivo. Certo? Uma equipe de vendas, uma equipe de produção, eles têm que atingir aquela meta, então, e um depende do outro. Ou seja, a colaboração mútua, né, professor? Isso. É quando a gente fala de sinergia. Essa colaboração mútua chama de sinergia. O que é sinergia? Alguém tem uma definição para sinergia? Qualquer uma serve. O que você entende? Fale. Eu entendo que eles têm um foco em comum, né? A equipe tem um foco e o grupo não tem esse foco. Estão aleatoriamente, cada um com a sua opinião, sua visão referente ao assunto que está sendo abordado ou não. Isso. Aí quando é que a gente sabe que aconteceu sinergia em alguma coisa? A sinergia, ela acontece num grupo, numa equipe, entre pessoas, quando, o que chama de sinergia positiva, é quando o resultado do grupo, o resultado da equipe, o resultado das pessoas, é maior do que a soma dos resultados individuais. Ou seja, digamos assim, nós somos 5 pessoas. Eu, individualmente, só consigo fazer 2. O outro, individualmente, só consegue fazer 2. O outro, individualmente, só consegue fazer 2. Mas quando nós 5 nos juntamos, a gente consegue fazer 11. Isso é que chama de sinergia. Existe uma sinergia positiva. Ou seja, ao você se juntar numa equipe, no propósito comum, o que cada um fez, ou seja, eu só conseguia fazer 2. Mas agora, quando estou com o grupo, eu faço 2 com a minha equipe e faço mais um pouco, de modo que a equipe entrega 11. É a somatória, né, professor? A somatória é maior do que o desempenho individual. Isso que chama de sinergia positiva. Ou seja, o resultado da equipe, em vez de ser 10, que era esperado, se cada um só faz 2, eu vou esperar dessa equipe 10. São 5 pessoas, cada um faz 2, eu vou esperar 10. Mas quando eu olho, a equipe fez 11. É a sinergia positiva, ou seja, ajuda mútua, aquilo que cada um complementou. Já no grupo, não. Muitas vezes, para eu atingir, ou seja, que é a sinergia neutra, cada um faz 2, os 5 que trabalharam juntos lá fizeram 10. Ou não. O que acontece muitas vezes? Um se escola no outro e acaba o resultado. Cada um individualmente faria 2. Quando vai olhar os 5 juntos, fizeram somente 8. Que é a sinergia negativa. Se escolou no outro, gerou conflito, não ajudou, não podia, e o resultado só deu 8. Ajudou de forma errada. Então, isso é que chama de sinergia. Ou
Certo? Entenderam aí? Ok. Outro ponto, as habilidades. Certo? No grupo, as habilidades são aleatórias e variadas. Certo? Cada um faz o seu, muitas vezes. Já na equipe, elas são complementares. Aquilo que eu não sei fazer, o outro sabe. E eu confio no outro fazer aquilo. Certo? Então, as habilidades, elas se complementam, porque nem todo mundo vai saber tudo. Finalmente, é responsabilidade. No grupo, cada um só quer saber do seu. Na equipe, a responsabilidade é individual, ou seja, eu tenho a minha responsabilidade, mas também tenho responsabilidade pelo grupo. Faz sentido isso? Sim, sim. É isso mesmo. É. E, geralmente, no grupo, pessoas respondem, interagem muito mais com o supervisor, com o chefe, com alguém. Se reportam a alguém. E tem muito pouca conversa horizontal. Assim, em termos de meta, de objetivo. Já na equipe, era como é? A comunicação e o desempenho entre eles. Certo? As trocas são muito mais ricas, tem muito mais troca. Faz sentido isso? Sim, sim. Aí é a questão do feedback, né, professor, também. Tem bastante, né? Isso. É. Ou seja, na equipe, o líder, aquele que está em posição de liderança, ele não se vê como o cara que o grupo responde para ele. Ele se vê como? Onde é que está o líder aqui, nesse aqui? Onde é que está o líder? Acho que todos eles têm uma autonomia conforme o objetivo, né? Isso. Ou seja, o líder é mais um. Ele é mais um, ele faz parte da equipe. Não é o cara que tem uma autoridade, não. Ele faz parte da equipe, ele é mais um da equipe. Certo. Então, isso é a lógica que tem. E aí, gente? Então, a primeira parte que eu queria discutir com vocês, acho que foi legal, foi essa diferença entre grupo e equipe. E aí, agora eu queria apresentar para vocês, lá no coisa, tem dois modelos que a gente chama de... Eu vou apresentar para vocês o modelo que eu chamo de modelo das disfunções na equipe. Lá no material de vocês. Falando sobre equipe agora. Alguém conhece esse livro aqui que eu vou mostrar? Os 5 desafios da equipe. Alguém já leu esse livro? Não. Ainda não. Esse livro vale a pena você ler, que é muito legal, do Patrick Lencioni. Então, o que ele mostra? Ele fez, esse livro é resultado de uma pesquisa, de consultorias que ele fez em várias empresas. E ele identificou 5 sintomas, que eles chamam de 5 disfunções da equipe, que aparecem nas equipes e que impedem o desempenho. E é muito legal porque ele conta isso aqui na forma de uma história, na forma de como se fosse uma história. Então é muito bom entender isso. Então, esses sintomas eles aparecem nas equipes que são as equipes funcionais. Como é que funciona isso? Esses 5 sintomas. O primeiro sintoma que aparece nas equipes funcionais é a falta de confiança. Alguém pode desligar, mutar aí o microfone, que tem um barulho muito alto fora. Por favor, obrigado. Então, o primeiro sintoma que aparece nas equipes disfuncionais é a ausência de confiança. Ou seja, as pessoas não confiam umas nas outras. Ao não confiar umas nas outras, existe uma sensação de invulnerabilidade. O que é essa invulnerabilidade? As pessoas não se permitem errar. Como eu não confio em ninguém, eu não posso mostrar meus pontos fracos. Eu não peço ajuda. Porque eu sou vulnerável, porque a gente ouve muitas vezes, já ouvi muitas vezes isso, né? Aqui todo mundo pode acertar, ninguém pode falhar. Então, se ninguém falha, ninguém faz nada diferente. E vira uma equipe de baixo desempenho. Então, a primeira disfunção que aparece nas equipes é essa ausência de confiança.
O sintoma maior é a invulnerabilidade. A ausência de confiança leva ao segundo ponto, que é o medo de conflito. O medo de conflito, o maior sintoma dele é uma harmonia artificial. Ninguém fala mal de ninguém, todo mundo se dá bem. Por quê? Porque ninguém está nem aí para nada. Como sabe que se tiver que chamar a atenção de alguém vai estar em conflito, e eu não quero isso, porque eu não tenho conversa com aquela pessoa, eu não me meto em conflito. Então gera uma equipe muito boa, essa equipe todo mundo se dá bem. Na verdade, todo mundo está fugindo. Ao não entrar em conflito, não tem comprometimento. O sintoma da falta de comprometimento é a ambiguidade. Ou seja, ninguém é responsável por nada. Todo mundo foge à responsabilidade. Alguma coisa que tem que ser feita, todo mundo quer empurrar para o outro. Isso não é comigo, que gera a quinta disfunção. É evitar responsabilidade. Por quê? E com isso a gente gera baixos padrões. O que é baixo padrão? São metas que eu atinjo facilmente. Então gera o que a gente chama de acordo de mediocridade. A gente estabelece metinhas fáceis, todo mundo fica feliz, alcança, mas a empresa não anda. E ao evitar a responsabilidade, aparece a quinta disfunção, a falta de atenção aos resultados. Por quê? Porque as pessoas estão se preocupadas somente com seu status e seu ego. Então, isso é muito comum aparecer em equipes disfuncionais. Certo? Esses sintomas eles desaparecem. Então, olha só, por exemplo, ausência de confiança. O que acontece? O que é característico? Veja se vocês, isso aqui, veja se vocês enxergam em alguma das equipes de vocês ou onde vocês trabalham. Ou seja, esconde os outros pontos fracos, seus erros, não pede ajuda e nem reverse feedback. Se não é aquilo que você fazia no momento, não confia nos outros, então eu não quero saber o que o outro está falando. Com isso, não tira proveito de que o cara sabe, da experiência. Vive muito tempo fingindo trabalhar, guardam sentimentos. E, principalmente isso, odeiam reuniões. E o tempo todo buscam desculpa para evitar encontrar com as pessoas. Se escolhem atrás de papéis. Então, alguns dos sintomas da ausência de confiança. Do medo de conflito. Equipes que não entram em conflitos têm reuniões chatas. E que vale muito mais é a politicagem e ataques pessoais. Logicamente, como não tem conflito, aquilo que é importante para a equipe desenvolver, foge. E, geralmente, concordo, vira aquele negócio lá, todo mundo balança a cabeça. Concordando com tudo que alguém fala. Porque não quer se expor, nem quer se preocupado com o outro. Eles perdem muito mais tempo discutindo comportamento artificial e evitando entrar em conflito com outra pessoa. Discordar de outra pessoa, mesmo que não discorde. Certo? A falta de comprometimento gera, certo? O que é prioritário, ninguém sabe. Todo mundo bate cabeça. Como todo mundo bate a cabeça, todo mundo tem que analisar, ninguém quer assumir, e muitas vezes as oportunidades saem pela janela. As janelas perdem porque falta fazer isso, o cliente pediu um orçamento, mas não é comigo, a gente não vai dar certo isso, a gente não vai fazer, gera o medo de fracasso, e discute, andando em círculo, e não sai de nada. Então, é muito mais focar no mensageiro do que focar na mensagem. Em cima de evitar responsabilidade, aqueles que têm, isso aqui, eu nunca esqueço, gente, quando eu estava fazendo um trabalho no órgão público, eu cheguei lá com eles e disse o seguinte: olha, vocês podem eliminar o setor de treinamento. Aí eles ficaram doidos, pessoal, como é que vai eliminar? Aqui ninguém precisa ser treinado, não. Não precisa não, treinamento aqui. Como assim? Olha aqui, Eu fui ver a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho era de 0 a 100.
todo mundo tirava 100. Na avaliação de desempenho. Ou Algo de seja, errado não está certo. se todo mundo tirar 100, ninguém precisa aprender nada, ninguém precisa capacitar nada, que todo mundo está desempenhando no máximo. Então, era o pacto de mediocridade que tinha lá. Não ficava nem para nada. Assim, a única fonte que tinha alguma coisa era o líder. Perdido, coitado. E, finalmente, a falta de atenção aos resultados, a equipe não cresce, estanca. E perde para a concorrência. Pior não é isso. Aqueles caras que são realizações, que gostam de fazer, eles vão embora. E a maioria se preocupa muito mais com seu próprio objetivo, com suas próprias carreiras, do que com o grupo. Certo? Aquele cara que diz, eu venci, nós empatamos, vocês perderam. E se desvia facilmente do objetivo. Pessoal, vocês já reconheceram, ou já se reconheceram, ou algum desses sintomas nas equipes de vocês? Fabíola. Sim, professor. Sim. Em várias ocasiões. Fabíola, já participou de equipe que apareceu algum desses sintomas assim? Ou alguma dessas disfunções? Sim, professor, sempre acontece, né? Principalmente dentro de organizações, né? Sempre eu trabalhei numa instituição de educação, que é no Senai, né? Então, as reuniões às vezes sempre tinham essas características, né? Muitos levavam a sério, a gente percebia que outros não. Então, são comportamentos diferentes, né? Então, às vezes as reuniões se tornavam até chatas pela pessoa que também estava dirigindo a reunião. Então, tem toda tudo isso aí que você está colocando realmente está bem dentro do que a gente vivencia, né, na prática, assim, realmente. É verdade. Aí só para agregar mais, contribuir, né? Aí que o colega falou realmente direto. Tem esse tipo de criatura que, infelizmente, não pede para sair, não sai, não deixa a vaga para outra pessoa que tenha mais empenho, que seja mais eficiente, né, para ficar nessa vaga. E, infelizmente, acontece muito, mas muito mesmo. O povo não está nem aí. Trabalhar com pessoas, né, no geral, é complicado. Então, a gente precisa ter realmente um equilíbrio para poder tentar discernir, não digo nem discernir, mas eu digo assim, tentar engolir, vou falar até assim, porque é complicado. Professor, várias vezes eu já participei de reuniões que, ao final dessas reuniões, os colaboradores chegavam comigo e diziam, reunião sem pé nem cabeça. Eu preferia estar dentro da empresa que eu estava produzindo mais, trabalhando mais, do que estar participando de uma reunião dessa. Mas realmente... sabe o que é isso? É quando a gente fala as coisas importantes, o colega está com o celular, está olhando o celular. Aí depois, quando tu dá continuidade, aí ele não se tocou no que tu falou na importância, aí acha que foi sem pé nem cabeça, porque ele não prestou atenção naquele momento importante, estava no celular. Aí quando acontece isso comigo, eu falo bem assim, já tá no celular pesquisando o que eu falei, né? Esse vai lá na frente, aí o cara fica todo errado. Às vezes eu faço isso, só para descontrair também, senão eu Professor, é verdade. Professor, eu tenho uma dúvida, professor. Fala, Sandro. Quando a gente percebe que uma equipe ela é disfuncional, ela está apresentando todas essas características, de repente essa implicação ela pode ser atribuída ao gestor? De repente não tem esse traquejo, essa desenvoltura de lidar com diferentes habilidades, com diferentes estágios? Isso. Pode sim, que é inclusive o que a gente vai falar agora, que é como é que a gente pode superar essas disfunções. Por exemplo, essa questão da equipe não ter confiança no outro. E como é que a gente pode trabalhar isso? Por exemplo, exercícios de histórias pessoais. Tem uma coisa que a gente faz na nossa equipe, por exemplo, que é uma vez por mês, alguém faz o álbum da sua vida, conta a sua história. Conta, por exemplo, que o cara era o 7º filho de 10 irmãos,
e eles, o tempo todo, ou seja, a gente começa a conhecer aquela pessoa que está por trás daquele cargo. Então, isso eu não sabia. Assim, então, isso vai gerando a confiança da pessoa também, ó. Certo. De efetividade, ou seja, trabalhar o exercício de equipe, a questão do levantamento de perfis, de personalidade, que a gente faz, o feedback que a gente Então, apresenta. eu posso chamar isso de gestão colaborativa? Sim. Ou seja, são formas de gestão colaborativa, isso aí. Ou seja, por exemplo, licenças experimentais. Uma vez nós fizemos isso, o que a gente fez? A gente, por exemplo, foi fazer um sítio e ficava lá em cima a casa, então um tinha que descer até o riacho, em dupla. Só que um ia vendado, segurando no braço do outro. E aí o terreno acidentado. Então você tinha que confiar naquele cara que está te levando, que ele não vai te deixar se você se machucar. Então um ia vendado descendo, depois o outro se vendava para subir de volta. Então isso é um exercício para estimular a confiança. Uhum. É o tipo de coisa, ou seja, criar um ambiente safe, que a pessoa sinta que aquela equipe que ele pode se abrir. Certo? Então, colocar esse tipo de coisa, conhecer as pessoas, isso ajuda a ter a confiança. Certo? Feedback de 360 graus, que é você ser avaliado pelo seu par, pelo seu superior, pelo seu subordinado, pelo seu cliente. Isso é muito bom, certo? Essa questão. Certo? Então, tudo são coisas que você pode fazer para superar a ausência de confiança. Já para superar a falta de comprometimento. Por exemplo, comunicar todo mundo, tem que falar, ou seja, escalonar prazos. Isso, eu nunca esqueço, questão do prazo. Meu chefe passou para mim uma atividade e deu prazo. Eu dei prazo para ele. Só que a atividade, ela não tinha grande importância. Tinha outras coisas mais prioritárias. E chegou a data que eu tinha que entregar para ele a tarefa e não fiz. Ele chegou comigo e disse, cadê a tarefa que tu prometeu para agora? Cadê aquele projeto lá? Pô, cara, eu não fiz, não deu. Pô, você não prometeu para hoje? Sim, cara, mas pô, eu sei que aquilo ali não é prioritário. Ivan, o que não é prioritário eu também sei. Mas eu fiz isso para minha disciplina e para a tua educação. Ou seja, a disciplina dele de cobrar as pessoas, e minha educação é que se eu comprometi com o prazo, eu tenho que cumprir. Então, foi um aprendizado muito grande para mim. Ou seja, esse prazo é para ser cumprido. E isso eu sigo fielmente hoje. Então, eu aprendi nisso. Então, muitas vezes acontece isso. Ó. Essa terapia de exposição de baixo risco. Muitas vezes o cara ele não tem confiança, se compromete, porque ele tem medo de errar. Então, você pode ter uma atividade que, se ele errar, não prejudica tanto, mas se ele acertar, ele vai ficar feliz. Com isso, ele vai gerar o quê? A partir do momento que ele começa a fazer tarefas de baixa complexidade, começa a aprender e começa a acertar. Ele ganha o quê? A confiança. A autoconfiança. Então, ele vai começar a se comprometer com coisas maiores. É o tipo de coisa que a gente tem que fazer para gerar esse comprometimento, colocar as metas e tudo mais. Para gerar isso. Ou seja, prazo você deu, você cobra. Prazo foi feito para ser cobrado e para ser cumprido. No medo de conflito, certo? O trabalho de garimpagem, o que é isso? É você perceber que tem alguma coisa e está errada, mas ver que está naquela harmonia artificial e levantar. Não, gente, está errado, vamos sentar aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? E fazer as pessoas falarem. Certo? Que é isso? Usar o instrumento Thomas Kilmann para entender como é que você pode administrar conflitos. A gente usa isso aqui no módulo de liderança, a gente vai usar esse instrumento, como é que você vai ver o seu estilo de lidar com conflito, como é que você pode trabalhar. Quem já fez liderança já fez isso. Quem não fez, vai fazer ainda. Esse instrumento que a gente usa lá. Então, ou seja, esse trabalho de garimpagem é muito importante. Você, como líder, perceber que a equipe está esquivando de problemas. Não, gente, vamos falar do problema agora. E trazer as pessoas para a sala. Olha só, outro dia, eu senti que tinha um problema na equipe. Aí eu chamei uma pessoa e eu senti que duas pessoas tinham um problema.
Conversei com essa pessoa para entender o lado dela. Depois, chamei o outro, conversei com o outro para ouvir. Eu só ouvi os dois. Só ouvi. Passou 3 dias, os dois estão funcionando muito bem. E aí eu vi falar de Ivan, poxa, olha, eu não sei o que tu falou para o outro, mas agora o negócio melhorou muito. E eu não falei nada de um para o outro, eu só ouvi os dois. Então, e, lógico, o que eu falei foi para ele olhar as coisas pelo lado do outro. Eu não botei os dois em conflito de frente para o outro, mas eu coloquei simplesmente para um olhar a perspectiva do outro. E os dois agora estão se dando muito bem no trabalho, sem sem essa questão esse problema. Mas assim, foi exatamente isso, só eles serem ouvidos. Então, esse é o tipo de trabalho de garimpagem. Então, eles, muitas vezes, estavam gerando conflito onde não tinha. Só falta de percepção do outro e sem conseguir enxergar o outro. Foi isso que eu fiz, mostrar o outro para cada um. Em termos de o que te faz para combater esse pessoal que tenta evitar a responsabilidade. Publicar as metas e os padrões de desempenho, aquilo que é esperado, certo? Revisão regular do progresso, ou seja, se o cara está fazendo semanalmente, mensalmente, ou seja, feedback frequente, certo? Recompensa para a equipe, ou seja, se a equipe não atingir o objetivo, você não tem o seu bônus individual. Então, se geralmente a gente fala, por exemplo, do teu bônus, 80% é resultado da equipe e 20% é o teu resultado individual. Ou seja, então você tem que correr para a sua equipe também fazer as coisas. E muitas vezes não é recompensa financeira, não. É recompensa não financeira. É o tipo de coisa que ajuda a gente. Ou seja, um certificado na parede ajuda. Equipe X aí ganha tal coisa. Isso mexe com a moral da pessoal. E, finalmente, na forma de atenção aos resultados, a gente foca. Publicar os resultados. Lógico. Se foi bom, se foi ruim, tem que publicar. E recompensa baseada em resultado. Não é só na cor dos olhos. Se não atingir resultado, mano, não vai receber. Não vai ter aquele negócio. Certo? Então, isso são coisas que a gente faz para criar equipes coesas. E aí, certo, equipe coesa, o que acontece? Primeiro, as pessoas confiam uns nos outros. Ao confiar nos outros, elas se envolvem em conflitos. Conflitos de ideias, porque é onde gera revigoração. Ao gerar em conflito de ideias, elas se comprometem com as decisões da equipe e com os planos de ação. Com isso, elas chamam a responsabilidade individual e mútua e focam nos resultados coletivos. Certo? Então, essa é a ideia desse cara, desse livro. Ele conta isso muito legal e vale a pena ter esse livro. Esse é uma coisa para você administrar equipe, gerencia, que é como combate essas disfunções, né? Que elas aparecem realmente, é você olhar os sintomas e saber como é que tem que agir. Essa questão de trabalhar a confiança é uma coisa que te faz. Você não todo dia, mas geralmente, por exemplo, sexta-feira, a gente faz a seguinte pergunta: escuta, quem você gostaria de agradecer essa semana e por quê? Isso é um exercício de equipe. Então, um vai falar, olha, eu queria agradecer aquele cara porque ele me ajudou num problema que eu tinha tal, e ele ajudou a resolver. Isso cria um clima muito bom na equipe. É uma coisa muito simples. O nome do livro é Os 5 Desafios
É do Patrick Lencioni. Esse cara aí. Então, é o tipo de coisa que você pode fazer. Esse exercício de confiança, de publicar as metas de todo mundo, certas metas globais. Uma coisa que eu nunca esqueço. Estava fazendo uma avaliação numa empresa e aí tinha lá o cara que era o operador de aciaria. É o cara que ele pega carvão e bota dentro do forno. Esse cara, ele tem as metas dele, de quantas toneladas de carvão tem que ser colocadas dentro lá do forno. Por dia, por semana. E esse cara é o seguinte, ele sabia o seguinte, olha, se eu não cumprir a minha meta de carvão no forno, eu sei que o diretor, o presidente, ele não vai ganhar o bônus dele. Ele sabia o quanto aquela meta dele influenciava no desempenho da empresa, do diretor, do presidente da empresa. Porque ele sabia que se não atingisse a meta dele, o gerente não ia atingir a meta. Se o gerente não atingir a meta, o diretor não atinge a meta. Se o diretor não atingir a meta, o presidente não atinge a meta. Isso é gestão. E isso é mais ainda, é valorização do trabalho da pessoa. É um trabalho estressante, num lugar quente, cansativo, mas o cara vê que tem significado, principalmente. Pessoal, algum ponto aí, alguma discussão? Discordância, concordância? Não, professor, tranquilo. Ficou bem claro. Aí, pessoal, o que eu recomendo a vocês? Olhem lá o material, passem todas as aulas. Se de repente tem um tópico, pessoal, a gente queria discutir mais sobre produtividade. O grupo, a equipe, vocês acham que a gente deve discutir mais sobre isso? A gente pode marcar uma outra videoconferência, a gente pode marcar uma outra reunião para discutir esse ponto aí, ou algum outro ponto que não ficou muito claro, que a gente queira estressar. É só discutir lá no chat, no grupo lá, pelo WhatsApp, que a gente vai e faz isso. A próxima atividade de vocês é muito simples. É um quiz. É um questionário baseado no material que vocês vão ler, ou já leram. Só perguntar, professor, essa seria a sua última aula ou ainda teria mais alguma outra? Não, seria meu último encontro aqui. Ah, tá. Eu achei o assunto interessante, né? E como eu falei logo no início, assim, adentrar a alguns tipos de ferramentas, né? Para que a gente, tanto como gestor, como funcionário, a gente transmita isso daí para as pessoas, né? E tanto da nossa equipe como os nossos chefes também, né? E a gente consiga, de certo modo, fazer diferente para influenciar pessoas, né? Isso. Seria essa a ideia. Isso. Então, Emerson, é isso que eu estou falando. De repente tem um ponto, a gente quer ferramenta para tal coisa. A equipe, a sala, vocês acham que é interessante? A gente faz e marca e vem para cá e discute. Eu posso mostrar alguns modelos, coisas que a gente usa, que dá certo, que não dá certo, praticar algumas se for o caso. Certo? Por exemplo, agora que a sessão falou sobre reuniões. Certo? Eu tenho algumas coisas que a gente faz para fazer com que seja impossível você ficar calado na reunião. Que todo mundo possa participar. Então, são técnicas que a gente tem. Então, e assim, nós estamos abertos para isso. Nós estamos aqui, a gente consegue ajustar a agenda para fazer isso. Basta vocês colocarem lá a necessidade, o que querem, a gente faz. Não tem problema nenhum. Ok, professor. Tranquilo. Então, aberto para discutir, gente. E assim, o material que está lá no curso, eu não sei porque foi eu que fiz, mas eu gostei muito. Lá, aqueles vídeos que tem lá também são muito legais. Eu gosto, são vídeos que muitas vezes eu sala de aula também. Então, eu quero agradecer a vocês todos. Se puderem ligar aí as câmeras aí para a gente fazer uma foto, muito legal.
Fazer um print aqui da tela aí. Todo mundo, Vou tirar aqui a foto. Deixa todo mundo entrar aí. Todo mundo bonito, olha aí, ó. Também para vezes, né? Olha aí. Só um minuto aqui, professor. Tá legal. Vai faltar só o Sandro. Sandra vai entrar, vai, Sandra. A Sandra vai colocar aí. Sandro, aparece aí. O Sandro até saiu da reunião, gente, para aparecer na foto. Sandro é uma bênção. A Carol, não vi a Carol aqui, não participou, eu acho. Carol nem a Ingrid. Depois eu vou puxar a orelha delas. E do Sandro, porque saiu logo. Vou tirar agora, hein? Cadê? Falta o Emerson aí, ele vai colocar aí. Me ajeitar, peraí. Aqui. Ah, tá acompanhado. É você, Sabrina. Aí, vamos lá. Prontinho, já disponibilizo lá no grupo, tá? Legal, gente. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigada, professor. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Foi maravilhosa a aula. Parabéns, professor. Foi show. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.